Fala galera, você está no Malurus Podcast, um canal para quem, assim como eu, é apaixonado pelo mundo da comunicação. O meu nome é Wesley Santos e hoje você é o meu convidado para mergulhar na história do jornalismo nacional e internacional. O personagem de hoje teve o seu primeiro trabalho divulgado em um jornal aos 12 anos de idade. E só por aí, você já percebe que não estamos falando de qualquer pessoa do mundo da comunicação. Um homem que não tinha medo de opinar, que nunca recuava para nenhum dos seus desafetos e que marcou o seu nome na história da comunicação com muita ousadia e coragem. Modernista e defensor ferrenho das produções nacionais, Menotti Del Pica, apesar do nome herdado pelos pais que eram imigrantes italianos, nasceu em São Paulo, já no final do século XIX, uma época de extrema efervescência na política e na cultura brasileira. E ele não poderia ter nascido em um período que combinasse melhor com a sua personalidade. Afinal de contas, Paulo se tornaria um homem de opiniões fortes e ideias vanguardistas. Ainda quando criança, o pequeno Paulo estudou na escola que levava o nome de um ícone da história do jornalismo nacional, o Dr. Júlio Mesquita, personagem que em breve ganhará um episódio exclusivo aqui no canal. O talento precoce para a escrita e a exposição de ideias fez com que, aos 12 anos de idade, Menotti tivesse seu primeiro trabalho divulgado em um jornal. No dia 25 de dezembro de 1904, a sua crônica natalina denominada Natal ocupou as folhas do jornal da cidade de Itapira. Já na fase adulta, foi aluno na renommada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Faculdade histórica também no mundo da comunicação, pois, como você irá descobrir aqui no Malurus, muitos nomes relevantes e atuantes do jornalismo brasileiro se formaram em direito ou frequentavam as reuniões dos grupos de alunos dessa faculdade. Em 1913, ele vai iniciar a sua história também no mundo da literatura, onde, por sinal, também marcou história. O seu primeiro livro publicado levava o título de Poemas do Vício e da Virtude. Após receber a sua formação em direito, Menotti Del Pica trabalha por um ano na área, até que em 1915 ele retorna para sua cidade natal, Itapira, que fica no interior de São Paulo, e decide fundar o seu primeiro jornal, denominado O Grito. Essa decisão de Paulo se mostrou tão acertada que em menos de 2 anos ele conseguiu não apenas estruturar o seu jornal, como também se tornar nacionalmente conhecido por 2 de seus poemas que foram divulgados no seu próprio jornal. Estou falando de Moisés e Juca Mulato, sendo esse segundo o poema que marcou a carreira de Menotti Del Pica, a ponto dele mesmo reconhecer que essa obra o perseguia. Na época, diversos jornais exibiram Juca Mulato em suas páginas. Mas o poema não parou por aí. 5 anos depois, lá estava ele sendo uma das obras mais aclamadas da Semana da Arte Moderna, em 1922, evento histórico que aconteceu na cidade de São Paulo. De 1917 a 1921, Pica se lançou de cabeça no jornalismo paulista e foi redator e diretor de importantes jornais da época, como, por exemplo, a Tribuna, jornal importante da cidade de Santos, o Correio Paulistano e a Gazeta, onde ele teve a honra de trabalhar ao lado de um dos gênios da comunicação brasileira, o senhor Casper Líbero. Em meio a todo esse trabalho, ainda fundou o seu segundo jornal, que levava o nome de A Noite. Em 1922, o já tarimbado jornalista decide escrever o seu nome também no mundo da cultura e da arte brasileira. Ao lado de renomados artistas e intelectuais como Graça Aranha, Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, entre outros, Menotti Del Pica lidera a famosa Semana de Arte Moderna de 1922. Foi esse ano também que Menotti criou o pseudônimo que o consagraria no jornalismo, Hélios. Por trás desse pseudônimo, ele bateu de frente com muita gente grande da época, em defesa do modernismo e da valorização da produção artística nacional. Após o destaque que ganhou no ano de 1922, ele decidiu se lançar ao mundo da política, sendo eleito em 1926 para o cargo de deputado estadual por São Paulo. Membro do lendário Partido Republicano Paulista, que você também vai ouvir falar muito aqui no Malurus, na política ele também encontrou sucesso e conseguiu ser reeleito para o cargo.
estendendo assim o seu mandato até 1930. Mas mesmo após o seu tempo de mandato tendo terminado, ele continuou ligado à política, dessa vez trabalhando com o governador Pedro de Toledo. A sua vida nos cargos públicos ainda o reservou a honra de ser eleito o primeiro diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado de São Paulo. Em seguida, também presidiu a seção paulista da Associação dos Escritores Brasileiros. Mas a sua participação na Semana de Arte Moderna em 1922 marcou a sua vida de tal maneira que, mesmo após ter passado décadas desse evento, Paulo Menotti Del Picchia ainda era considerado como uma autoridade quando o assunto era cultura e o mundo da arte no Brasil. Por isso, ele continuou escrevendo para vários jornais sobre cultura e especialmente sobre as recordações e desdobramentos daquela marcante semana. Um dos jornais que abriam suas portas para o renomado escritor e jornalista era o Diário da Noite, um jornal que pertencia ao grupo do visionário Assis Chateaubriand. Dono de uma escrita confrontativa e muito corajosa, ao longo de sua vida na comunicação, Del Picchia acumulou premiações, de troféu Juca Pato até o apreciado Prêmio Jabuti. Além de um jornalista renomado, esse paulista de Itapira ainda se tornou um dos membros mais ilustres da Academia Brasileira de Letras, ao receber em 1982 o título de Príncipe dos Poetas Brasileiros. O insaciável Menotti Del Picchia nos deixou em 1988, aos 96 anos de idade, após 8 décadas de trabalho prestado ao mundo da comunicação.